Bom dia para todos, bom dia para todas. Espero que vocês estejam bem, espero que as suas famílias estejam bem. Começamos então mais uma aula síncrona de história. Então, gostaria de pedir para que vocês anotassem aí também no caderno de vocês a nossa data de hoje, dia 14/7/2020. Anotem aí no material de vocês. E nós continuamos mantendo, pessoal, aquele mesmo combinado, tá joia? O bate-papo aqui, eu estou olhando ele. Então, enquanto eu estiver explicando, enquanto eu estiver falando sobre o nosso conteúdo de hoje, vocês podem tranquilamente ir dialogando comigo ali pelo bate-papo, tá joia? Então, as dúvidas que vocês forem tendo a respeito do conteúdo, tá? Aquilo que vocês forem querendo saber também, ou talvez algum ponto que não fique muito claro na minha explicação, eu peço para que vocês possam ir comentando aí, tá joia? É muito importante vocês irem fazendo as anotações, tá? Porque isso gera dúvidas e as dúvidas geram conhecimento, né? Todo conhecimento, ele é oriundo de uma dúvida. Então, as dúvidas, elas são muito importantes para nós. Algumas pessoas têm problemas com dúvidas, né? Mas a dúvida, ela é algo muito bom. A dúvida, ela é algo muito positivo, porque a dúvida, ela nos gera inquietações. E essas inquietações nos movem ao conhecimento. Gostaria muito de pedir a vocês que colocassem as atividades em dia, né? Aqueles que não estão com as atividades em dia. Essa aula está sendo gravada, então outros alunos também verão, e esse pedido também é para vocês. Por favor, coloquem as atividades em dia. Nós estamos quase encerrando o nosso bimestre, nós temos mais 15 dias de segundo bimestre apenas, né? Em início de agosto nós já encerraremos aí o nosso bimestre, então é muito importante que nós tenhamos essas atividades em ordem para não nos atrapalhar. Aproveito para dizer para vocês também da importância de participarmos desta aula síncrona, pessoal. Ah, professor, mas o senhor acabou de dizer que vai deixar a aula gravada. Sim, acabei de dizer que vou deixar a aula gravada. Mas aquele que participa da aula síncrona, enquanto de fato ela está acontecendo ao vivo aqui, como nós estamos, tem oportunidade de diálogo com o professor, de ouvir esta explicação, de questionar, né? É o nosso ambiente de sala de aula aqui. Nós estamos distantes, mas ele tem a mesma finalidade, tá? Então, você ouvir depois a aula não é a mesma coisa, você não consegue interagir da mesma forma. E é diferente. Por exemplo, vocês vão passar pela experiência agora, né? Já passaram por a experiência da aula. Depois, quando vocês forem ouvir o vídeo, talvez, se vocês tiverem essa curiosidade novamente, vai se tornar muito mais fácil para vocês, porque vocês já passaram por esta aula, né? Então, é muito importante a nossa aula síncrona aí. Pensei que ia dar um ponto. Não, não vou dar um ponto, não, Fernando. Hoje não. Hoje não. Nós vamos continuar, pessoal, falando sobre a era Vargas, né? Getúlio Dornelles Vargas. Então, nós iniciamos aí na nossa aula retrasada esse tema da era Vargas, que é bem extenso e que também é um tema muito importante de ser compreendido, tá? Porque cai muito no Enem, em alguns vestibulares. Então, é um tema muito propício para vocês do terceiro ano do ensino médio. Nós recordamos aí que esse período da Era Vargas, ele dura 15 anos, né? Vargas fica esse tempo todo no poder. E, na verdade, ele passa por 3 formas de governo durante esse seu legado, né? Durante esse seu tempo enquanto representante aqui, né? Enquanto governante no Brasil.
anterior à era Vargas, né, a esse período onde ele assume, nós precisamos recordar que tipo de modelo político nós tínhamos na sociedade. Anterior à era Vargas, qual era o tipo de modelo político existente na sociedade? Nós tínhamos aí as oligarquias, né? Então, era muito importante, é muito importante a gente conseguir compreender aí esse termo, né? Então, essas oligarquias, elas transitavam entre si. Nós tínhamos aquela chamada República Café com Leite, né? Então, principalmente aí os dois destaques. Nós tínhamos São Paulo, né? República Café, e nós tínhamos Minas Gerais, leite. Então, República Café com Leite, porque havia essa alternância de poder entre eles aí, né? Algumas oligarquias descontentes com essa forma que vinha sendo conduzida essa política se unem. Então, as oligarquias paraibanas, aliás, a oligarquia paraibana e a oligarquia mineira se unem, então, com a oligarquia gaúcha. Oligarquia paraibana, oligarquia mineira, se une, então, com a oligarquia gaúcha. E qual a finalidade disso, pessoal? Qual a finalidade da união dessas oligarquias? Elas querem colocar aí Vargas no poder, Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. Então, Vargas ele vai assumir com um golpe, tá? Ele chama de governo provisório, na verdade, né? Mas o que nós tivemos aí, de fato, foi um golpe de Estado. Tá bom? Isso é muito importante nós compreendermos. Então, eu preparei aqui um organograma para seguir com alguns tópicos para vocês e eu vou dando ênfase nesses tópicos para que vocês possam ir aí tomando nota, tá? Então, nesse período, quando Vargas assume, né, ele derruba do poder o atual presidente, o então presidente Washington Luiz, e ele faz com que havia acontecido eleição. Lembram-se que Vargas perdeu essa eleição, né? Ele perdeu para Prestes, né? E aí ele impede que o presidente Prestes, que foi eleito, presidente eleito, assuma, e então, com o apoio da oligarquia paraibana e da oligarquia mineira, ele assume o controle do Brasil. Bom, o período da era Vargas, ele é dividido em 3 partes, tá? Podem anotar isso daí. O período da era Vargas, ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte, pessoal, nós chamamos de governo provisório, tá? O que caracteriza esse governo provisório? De que forma que esse governo provisório, ele se desenvolveu? De que forma que esse governo provisório, ele aconteceu aqui no Brasil, né? Primeiro que nós precisamos avaliar esse nome. Vargas vai chamar de governo provisório. Governo provisório que, na verdade, foi um golpe, né? Então, aquilo que ele chama de governo provisório, nós podemos, na história, chamar de golpe. Mas lá no Enem, lá no vestibular, você vai ter que marcar, de fato, um governo provisório. A não ser que você seja chamado a produzir uma redação e que essa redação contenha a sua análise crítica, aí sim você pode colocar essas suas palavras, né? Mas nós somos condicionados a usar alguns termos que muitas vezes não são tão legais, igual quando nós falamos em descobrimento do Brasil, né? O Brasil não foi descoberto, né? Esse termo é um pouco difícil aí, né? Então, esse primeiro período, ele se chama governo provisório, né? Ou também como Vargas chamava, ele chamou de Revolução de 1930, tá? Então, governo provisório ou Revolução de 1930. Lembrando que Vargas fica de 1930 até 1945, são 15 anos de legado. E aí nós vamos entender como é que se desenvolveu. Nesse período inicial, pessoal, nesse período aí de 1930, nesse governo provisório, Vargas ele vai criar a sua base, Vargas vai criar aí as suas raízes, Vargas vai criar um pouco da sua imagem de querido, né? Porque ele vai precisar desse apoio lá na frente. A intenção dele é permanecer no poder.
A intenção dele não é ficar apenas no provisório, ele quer dar continuidade ao seu poder, tá? Então, nesse primeiro tempo, pessoal, ele usa para que ele possa mais à frente ser aclamado, né? Ser conclamado pelo povo a continuar no poder, na representatividade do Brasil. Então, muitas coisas que ele faz logo nesse início aí, né, dessa Revolução de 30, desse golpe de 30, ele faz pensando justamente lá na frente. Ele foi bem estrategista, né? Nós vamos ver que até lá na frente ele foi chamado de pai dos pobres, porque ele fez alguns projetos, né, assistencialistas. Vargas, ele era totalmente trabalhista, né? Então, a gente precisa compreender que ele vai ter um enfoque muito grande referente ao trabalho, né? Nesse período aí já, né, inicial, Vargas cria 2 ministérios importantes, tá? Então, nesse período inicial do governo provisório, Vargas cria 2 ministérios importantes. Quais ministérios são esses, pessoal? O primeiro ministério que Vargas vai criar é o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio, tá? Primeiro ministério, da Indústria, Trabalho e Comércio, 3 em 1, isso mesmo, tá? Não é separado, não. Então, Indústria, Trabalho e Comércio, que depois vai servir como base para CLTs, né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E um outro ministério que Vargas cria, além do Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio, foi o Ministério da Educação e Saúde Pública. Esses ministérios ainda não existiam, pessoal. Com o Ministério da Educação e Saúde Pública, ele vai criar o quê? Ele vai tornar o quê obrigatório? O ensino primário obrigatório, tá? Então foi com Vargas que o ensino primário, que são aqueles anos iniciais que todos vocês passam, ele passa a ser obrigatório no Brasil, tá joia, pessoal? Então foi com Vargas, Getúlio Vargas, que o ensino primário passou a ser obrigatório no Brasil. Professor, mas olha só, Vargas cria o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio, que vai servir como base para muitas leis trabalhistas lá na frente. Vargas vai criar também, professor, o senhor está falando aí, o Ministério da Educação, Saúde Pública. Vargas vai tornar o ensino primário obrigatório. Sim, de fato, ele vai fazer tudo isso. Porém, pessoal, nós precisamos entender que Vargas não faz isso isolado. Existia um clamor por isso, tá? Dentro da sociedade. Existia uma pressão, existia movimentos dentro da sociedade que estavam pedindo por essas transformações. Já ouviram aquele ditado, ele tinha a faca e o queijo na mão? Ou aquele ditado, juntou a fome com a vontade de comer? Exatamente, foi isso que Getúlio Vargas fez. Ele aproveitou essa efervescência da sociedade, ele aproveitou esse clamor da sociedade, para quê? Para que, então, ele pudesse colocar isso como algo seu, como algo que era do seu governo, como algo que ele pensou para o povo. Então, ele não foi nada inocente nessa estratégia, tá? Ele não fez isso sozinho. Existia uma demanda, existia uma pressão para que isso acontecesse. Outro ponto importante que nós precisamos relembrar, a partir desse momento que Vargas assume, em 1930, nós não temos mais, pessoal, os governadores. Vocês se lembram disso, daquela nossa aula anterior? Nós temos aí os interventores, tá? Então, quando Vargas assume, ele tira, então, os governadores de estado e ele substitui esses governadores por interventores. Qual a diferença, né? O governador teria essa autonomia, né? Ser escolhido ali pelo seu povo. Agora, o interventor era alguém de confiança do Vargas, inclusive alguns, na maioria, que apoiaram ele nesse golpe de 30, tá? Qual era o objetivo principal de Getúlio Vargas quando ele colocou ali esses interventores? O papel principal desses interventores era combater, tá? O papel principal dos interventores era combater. Combater o quê, professor? Combater as oligarquias, tá?
e o coronelismo. Então, era o objetivo principal. Vargas não queria perder o seu poder. Coloca os interventores no Estado, pessoas de sua confiança, alguns na sua boa maioria militares, para cumprirem, então, a função de que esses estados sejam fiscalizados, controlados e que nenhum se volte contra ele e combata, então, o coronelismo e as oligarquias até então existentes. Certo, pessoal? Tudo isso acontece aí nesse primeiro período que a gente está chamando de governo provisório. Tá tranquilo para vocês? Comentem aí no bate-papo para mim se vocês estão entendendo, tá joia? É muito importante o diálogo de vocês comigo para que a gente possa saber, né, se está dando certo aí a nossa aula. Muito bem. Qualquer coisinha vocês podem comentar para mim. Bom, outro tópico que eu gostaria que vocês colocassem aí em destaque, ainda nessa primeira parte, né? Claro que isso vai ser sempre, é a questão dos paulistas. Coloca em destaque aí, grifa, escreve paulistas em relevo, circula, faz uma nuvenzinha em volta. Por quê? Os paulistas, pessoal, acusavam Vargas de ser ditador, e de fato Vargas se tornou um ditador, mas desde o início do seu governo os paulistas faziam essa acusação contra Vargas, né? Então, os paulistas o acusavam de ser esse tirano, de ser esse ditador, porque ele não foi eleito constitucionalmente, né? Não foi algo diante da lei, foi um golpe de Estado, né? Outro ponto, então, olha aí, ele era ditador, principalmente porque não foi eleito constitucionalmente. E segundo ponto, pessoal, porque ele tirou essas autonomias do Estado, né? Os paulistas aí queriam também estar em evidência. Aí aqui eu vou usar aquele ditado que vocês sempre falam, né? Eles eram meio tretados aí, né? São Paulo com esse governo de Vargas, porque os paulistas queriam também o poder, queriam destaque, então teve meio que uma divisão aí entre eles. E o outro ponto, pessoal, é que Vargas tendo colocado os interventores, os paulistas, então, não poderiam ter essa total liberdade, assim como eles queriam. E eles queriam um governador ou um interventor que fosse civil e não militar, tá? Porque Vargas priorizou colocar os militares como interventores, tá? Então, depois os paulistas conseguem isso aí, depois da revolução que eles fizeram contra o governo de Vargas. Essa revolução eu expliquei na nossa aula da semana retrasada. Depois seria importante vocês darem uma retomada, viu, pessoal? Então, pessoal, nós tivemos aí também a Revolução de 1932, tá? Revolução de 1932. Coloca isso também em destaque para vocês, tá? Revolução de 1932. Professor, o que foi a Revolução de 1932? Esta Revolução de 1932 foi quando os paulistas eles reivindicam uma nova Constituição para o Brasil, né? O Brasil estava sem Constituição. E aí é onde São Paulo cria lá aquele partido deles, né? O MMDC, que foi feito em homenagem àqueles 4 estudantes mortos no confronto, né? Que eu também expliquei na nossa aula anterior, na nossa aula retrasada. Por isso é muito importante vocês reverem aquela aula, pessoal, para o aprendizado de vocês. Eu quero repetir que o assunto Era Vargas é muito retomado em Enem, em vestibulares, tá? Porque são as nossas formas de governo, é a nossa história, tá? E isso é muito importante vocês compreenderem. Nessa Revolução de 1932, onde principalmente os paulistas queriam uma nova Constituição para o Brasil, eles fazem também aquela campanha do ouro, né? Para que as pessoas doassem ouro para poder combater o governo de Vargas, e isso está também explicado lá naquela nossa aula retrasada.
Paulistas e mineiros, eles vão se enfrentar, né? Eles vão fazer esse confronto armado, lembrando que aí a questão, os mineiros ficaram ao lado de Vargas, e aí os paulistas, eles perdem no confronto, né? Nesse confronto armado, digamos assim. Mas não dá para dizer que eles perderam de todas as formas, porque algumas mudanças ocorreram por causa dessa ação deles, né? Por causa desse enfrentamento. Posterior a isso, eles também vão ganhar aí de Vargas o seu interventor civil e não militar, né? E paulista, eles conseguem isso daí, né? Isso foi em 1932, pessoal. Em 1932, eles fazem essa revolução, né, chamada de Revolução de 32, e principalmente os paulistas queriam essa nova Constituição. Mas essa nova Constituição, ela começa a ser pensada lá em 34, né? 1932 foi a Revolução, e a Constituição, ela passa a ser pensada lá em 1900, na pensada não, ela fica pronta, né, em 1934. O que essa Constituição faz, né? Quando essa Constituição acontece, ela traz o quê, né? Quais são os acréscimos, quais são as mudanças na sociedade com essa Constituição? Ela transforma o voto. Primeira coisa dessa Constituição de 34, Constituição de 1934. Primeira coisa que ela faz é transformar o voto, porque na República Velha, né, que é essa República aí, café com leite, apenas para o voto seriam homens maiores de idade, acima de 21 anos, e que fossem alfabetizados, né? Então, isso é alterado, tá? Isso muda. Outro ponto, o voto, ele passa a ser secreto, tá? E antes o voto ele tinha que ser confessado, que era aquele chamado voto de cabresto. Por isso nós temos as figuras dos coronéis muito importantes, né? Porque os coronéis queriam eleger aquelas pessoas que eles apoiavam. Então, muitas pessoas que serviam a esses coronéis, ou que tinham tratados com esses coronéis, acordos políticos e econômicos, eram forçados por esse voto de cabresto, né, a votarem naquelas pessoas nas quais eles ordenavam, eles queriam que isso acontecesse. Então o voto mudou, o voto passou a ser secreto. Ninguém sabia em quem você estava votando. Outro ponto é que o voto passou a ser universal. Todos passaram a ter direitos ao voto, tá? Vargas vai incluir aqui as mulheres, porque as mulheres até então elas não votavam. Então as mulheres podem, a partir desse momento da Constituição de 1934, elas podem votar e as mulheres também podem ser votadas. Tá? Nossa, professor, mas Vargas foi muito bom. Na verdade, isso foi uma conquista dessa classe, né? Essas mulheres, elas lutam desde o século XIX. Muita coisa aconteceu, muita briga aconteceu, né? Então, é muito importante vocês prestarem atenção nesses detalhes, pessoal, que tudo que o povo conquista, prestem bem atenção no que o professor vai dizer para vocês. Tudo o que o povo conquistou até hoje foi por luta, foi por reivindicações. É por isso que nós não podemos aceitar retrocessos. Nós não podemos aceitar retrocesso na nossa democracia. Nós não podemos aceitar diminuição de salário mínimo. Nós não podemos aceitar diminuição de direitos. Tudo que nós temos hoje foi com muita luta, sangue, literalmente sangue, né? Então, quando a gente conhece a história, a gente passa a valorizar, né? Muitos que nos antecederam, muitos que nos precedem, lutaram para que nós chegássemos aqui. Independente da profissão que você venha a escolher, você precisa ter claro na sua mente que muitos precederam você. Muitos lutaram para que a sua classe de profissão que você vai escolher tenha os direitos que hoje ela tem. E por isso você não pode voltar atrás, tá? É muito importante nós permanecermos com essa consciência histórica de classe. Tá joia, pessoal? Acho que até aqui tá tranquilo, né? Qualquer coisinha, vocês vão comentando aí. Só um pouquinho.
Então, aqui nós falamos da Constituição de 1934, das transformações que ela trouxe para a sociedade, e agora nós vamos falar um pouquinho da primeira eleição, né? Essa primeira eleição que aconteceu, ela foi indireta. Lembrem-se que em 1930, Vargas, ele assume com um golpe de Estado. Lembrem-se disso. Em 1930, Vargas assume com um golpe de Estado, que ele chama de quê mesmo, pessoal? Se lembram? Digita aí para mim. Como é que Vargas chama esse primeiro período que ele assumiu? O que é um golpe, ele chama de quê? Volta lá nas anotações de vocês. Governo provisório. Exatamente. Então, o golpe que ele deu, com o apoio das oligarquias paraibana e mineira, gaúcha, que se uniram, ele chama então de governo provisório. Beleza. Então, ele assume lá em 1930. Em 34, pessoal, ele vai então passar por essa primeira eleição. Só que essa primeira eleição, ela não é, tá? A primeira eleição que Vargas passa em 1934, ela não é uma eleição direta. Não é o povo que elege Vargas, tá? Essa eleição que acontece, ela é uma eleição indireta. Professor, então quem é que elegeu Vargas nessa primeira eleição dele? Porque se primeiro ele assume com golpe e depois ele é eleito, mas não é o povo quem elege, quem é que elege ele? É o Congresso quem elege, tá? Vargas é eleito constitucionalmente e não mais um governo provisório como antes, tá? Nós precisamos relembrar o seguinte, no Brasil ainda não havia reeleição, tá? Não havia direito à reeleição ainda. Então, o que Vargas diz? Eu posso entrar de novo no poder, porque o que eu tive primeiro foi um governo provisório, eu não fui eleito. E agora eu posso ser. E, de fato, ele é eleito pelo Congresso. Então, olha, o cara tem uma jogada muito boa, né? Então, nesse período, o Brasil não aceitava a reeleição ainda, e ele conseguiu entrar pela primeira vez de forma constitucional, tá? Então, o seu primeiro governo, ele chama de provisório, pegadinha do malandro, né? Olha como o cara pensa, vou chamar de provisório, porque depois sim eu posso ser eleito aí, constitucionalmente. Caso dê alguma coisinha aí, eu tenho aonde recorrer, tá? Esse período, então, pessoal, constitucional, ele deveria ir até o final de 38, né? De 1934 a 38, mas começam a acontecer algumas coisinhas aí no governo, tá? E que coisinhas são essas? Criam-se dois grupos para influenciar e também para destruir Vargas, tá? Olha, destaca isso daí, pessoal. Criação de dois grupos. Criação de dois grupos. Esses dois grupos têm finalidades distintas, né? Para influenciar e também para destruir Vargas. Eu vou digitar aí para vocês, ó. Nós temos o primeiro grupo. Esse primeiro grupo é o A e B, pessoal. Ação Integralista Brasileira, tá? Ação Integralista Brasileira. Anotaram aí? Certinho? Qual é a finalidade desse movimento? Vamos lembrar algo que nós estudamos terceiro ano. Nós estudamos nazismo na Alemanha, nós estudamos fascismo na Itália, com Hitler na Alemanha e Benedito Mussolini na Itália. Nós vimos o que é uma forma de governo totalitário, certo? Como ele se caracteriza. E eu acho que se a gente for olhar na figura de Vargas, muitas coisas do seu perfil estão nos indicando que ele tem aí esse perfil de ditador, não é? Então, olha só,
A ação integralista brasileira, ela é um governo com influência nazifascista. Olha só. Então, nós temos um modelo político influenciando aqui no Brasil, um modelo político europeu com influência aqui no Brasil. Essa ação integralista brasileira, esse grupo de ação integralista brasileira, que era nazifascista, eles apoiavam, tá, Getúlio Vargas como ditador no Brasil. Eles apoiavam Getúlio Vargas como ditador no Brasil. O seu líder era quem? Quem comandava aí a AIB? Quem comandava esse grupo era Plínio Salgado, tá? Plínio Salgado comandava esse grupo. Então, olha lá. Vargas começa a gostar dessa ideia, e ele começa a gostar dessa ideia de ser um herói da nação, ele tem amor no poder, ele começa a promover a sua imagem, né? Então, pessoal, lembrem-se de Hitler, né? Que promovia a sua imagem, que gostava do poder, que era carismático, Mussolini da mesma coisa, divulgavam a sua imagem como algo bom, criaram mídias para propagar a sua imagem, e com Vargas aqui acontece da mesma coisa, tá? Então, Vargas começou a gostar dessa ideia da ação integralista brasileira, tá? Esse grupo era de direita, com certeza. Com certeza esse era um grupo de direita. Bom raciocínio, Fernando. E aí nós temos o segundo grupo, pessoal, que era a ANL, né? Ação Nacional, Aliança Nacional Libertadora. Então, nós temos um grupo que é a favor, né, de Vargas, que é o primeiro grupo, e nós temos um grupo que era contra, tá? Esse segundo grupo era a Aliança Nacional Libertadora. O líder desse grupo, a ANL, era Luiz Carlos Prestes, tá? O líder desse grupo, então, era Luiz Carlos Prestes. E ele tem uma influência do socialismo, né? Ele morou aí na União Soviética, ele estava na União Soviética e retornou com essa influência do modelo comunista. Essa ANL, ela se opõe a Vargas, né? Outros países estão aderindo ao socialismo. Nesse período aqui, com a ANL, acontece aquilo que nós chamamos de intentona comunista. Já ouviram falar da intentona comunista? Vou até digitar aqui para vocês. Então, a intentona comunista, pessoal, resumidamente, ela nada mais é do que quando em 1935 eles querem transformar o Brasil em um país comunista, tá? Então, em 1935, quando a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, com a figura do líder de Luiz Carlos Prestes, eles tentam transformar o Brasil em uma sociedade comunista, isso é a intentona comunista, nada mais do que isso, tá? Então, nesse período de 1935, Vargas vai fazer o quê? Vargas, ele oprime essa ANL, que é socialista, que é comunista. Vargas, o exército de Vargas descobre planos dessa ANL, eles prendem Luiz Carlos Prestes, tá? 1935, eles prendem aí Luiz Carlos Prestes, eles oprimem a ANL, eles prendem a sua esposa, né? Olga Benaro Prestes, esposa aí de Luiz Carlos Prestes, e Olga era alemã, Olga era judia e Olga era comunista. Alemã, judia e comunista. Então, ela grávida, ela é entregue nas mãos de Hitler e ela é morta num campo de extermínio, né, numa câmara de gás, nos anos 40. Então, pessoal, Vargas, ele toma a posição a favor da AIB, né, que era a ditadora nazifascista, que estava do seu lado. Em 1937, Vargas espalha o terror sobre o comunismo. Lembramos que essa ameaça aí da ANL começa em 35. Em 37, Vargas começa a divulgar inúmeras notícias que os comunistas estão querendo tomar o Brasil.
E tinha aquela ideia de que comunista comia criancinha pequena viva, engolia essas crianças, queriam deixar todos os ricos pobres, queriam confiscar todas as propriedades privadas, enfim, existia tudo isso. Nesse contexto, pessoal, apareceu um documento falso, que é o Plano Cohen, né? Vou digitar aqui para vocês. Aparece esse documento falso feito pelo general Olímpio. Vou digitar aqui também. Esse general, ele alegava um atentado comunista contra o poder de Vargas e contra a liberdade brasileira, né? A finalidade desse documento era o quê? Divulgar o terror, dizer que existia uma ameaça de uma invasão comunista no território do Brasil e que, com isso, as pessoas ficariam com medo do socialismo. Tá? É muito importante lembrar que esse plano Cohen aí foi algo criado, foi algo falso, né? O que Vargas ganha com isso? Ele justifica que precisa cancelar as eleições de 38. Pessoal, lembra que ele ia só até esse período. Então ele justifica, nós não podemos ter uma eleição agora. Primeiro que ele não poderia ser reeleito, né? Isso não existia no Brasil. Com toda essa ameaça do comunismo estar querendo tomar o nosso Brasil pelo bem da nação, pela segurança da nação, nós não vamos ter eleições. Então, em 37, ele derruba a Constituição que ele criou, que ele aprovou lá em 1934. Em 1934 é aprovada uma Constituição que diz que precisa ter eleições, e ele sabota isso em 37 para que em 38 outra pessoa não assuma o poder. Então Vargas ele se torna ditador pelo bem da nação. É isso que ele diz, né? Então eu me tornarei aqui ditador pelo bem da nação brasileira. Tá joia, pessoal? Galera, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Já são 9h38, nós temos pouco tempo. E na outra aula eu vou entrar no tema ditadura Vargas, né? Como foi a partir desse momento que Vargas passou na ditadura? Então, nós já passamos pelo governo provisório, nós já passamos pelo governo constitucional, e agora nós vamos passar pela ditadura Vargas, tá? Que vai ser a nossa aula da próxima semana, tá bom? Eu não vou colocar todo esse conteúdo nessa aula aqui, porque senão eu vou ter que resumir demais, mais do que eu já resumi, e aí vocês vão perder a qualidade da aula. Tá joia, pessoal? Dúvidas? Por favor, abram os microfones, podem dialogar comigo aí, ou podem digitar na caixa de mensagens. Está tudo ok? Referente ao conteúdo? Entenderam a explicação? Gostaria que eu retomasse algum conceito? Temos mais alguns minutos. Eu espero aí a interação de vocês. Bom, não tenho dúvida não, professor. Porque as coisas que o senhor estava explicando aí, eu coloquei no meu trabalho também. Então, isso clareou mais. E deu para entender bem. Certo. Professor, tô sem dúvida também. Foi tranquilo de entender. Beleza, pessoal. Lembrem-se sempre que o governo Vargas, ele não é um governo homogêneo, tá? Ele é um governo heterogêneo. Todo o comando de Vargas, todo o governo Vargas é dividido em 3 etapas, né? Então, o governo provisório, constitucional, e por fim nós vamos ter a ditadura Vargas, que veremos na próxima semana, tá?
sobre a atividade de hoje. Exato, vocês precisam utilizar as palavras, depois eu vou fazer essa conferência. Tá joia, pessoal? E qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Se apliquem ao máximo nas atividades. É muito importante. Não por mim, professor, apenas. Mas vocês merecem fazer uma boa atividade. Tá? Terceiro ano. E eu fico à disposição de vocês. Lembrem-se que o seu conhecimento é o mais importante de tudo isso. Tá bom? Um abraço. Obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. E nos vemos na semana que vem. Beleza. Tchau, Falou, professor.